Oswaldo de Andrade de novo aqui com você, hein? De novo! Olha, estamos aqui para levar informação e agradecendo a você que já está inscrito. Estamos quase atingindo a nossa meta neste mês de julho. Temos uma meta aí para número de inscritos e eu faço convite, você que acompanha e não está inscrito nos nossos canais, inscreva-se, não custa nada, e para nós é muito importante. Então, vou contar aí com a sua boa vontade, não só de se inscrever, mas também de acompanhar aqui os nossos assuntos e compartilhar, fazer comentário, dizer se é positivo, se é negativo. Aqui é liberdade total para você, meu amigo, minha amiga internauta. Bem, e hoje, o assunto que eu vou abordar aqui, eu faço convite para você que é papai, que é mamãe, você que é jovem, você que é adolescente, da melhor idade, para acompanhar até o final. Essa entrevista que eu vou fazer aqui com o meu grande amigo e convidado hoje, Dr. Carlos Mota, é uma entrevista que vai abordar esse assunto que está em evidência hoje em todo o país, que é aquela decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à maconha, que o pessoal chama legalização da maconha, mas isso aí é muito profundo. Nós vamos ter que esmiuçar isso aqui com o Dr. Carlos, para que fique bem claro na mente de cada um de nós. Então, primeiro quero dar boas-vindas aqui ao Dr. Carlos, que tirou um tempinho de sua agenda lotada para conversar com a gente aqui. Que bom, obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado a todos, aos internautas que vão nos assistir ou participar de alguma forma. Eu acho importante dar opinião. É um tema recorrente, é um tema que realmente cria uma série de perguntas, dúvidas, né? De dúvidas. Enfim, aí eu aceitei esse convite para a gente poder discutir um pouquinho, até porque eu fiquei no magistério superior, né? E eu lidei muito com essa questão em sala de aula, a gente discutia muito isso. E o doutor sempre está colaborando aqui com o nosso querido jornal O Impacto Impresso, que inclusive está circulando hoje, sexta-feira, né? Hoje, dia 5 de julho. Aliás, eu quero abrir um parêntese aqui para, Evandra, registrar hoje o aniversário da nossa co-irmã Rádio Rural de Santarém. Hoje, doutor Carlos, a Rádio Rural é um veículo que todo mundo conhece, completando hoje 60 anos de atividade. Muito bom. Então a gente está aqui em nome de todo o grupo, comandado pelo meu amigo, meu irmão, meu patrão, Admilton Almeida, parabenizando aí os nossos colegas, nossos confrades da Rádio Rural de Santarém, que agora já está também na condição de FM, né? Ela migrou, de acordo com a nova lei. Então, parabéns a todos, que Deus continue abençoando e que a Rádio Rural continue prestando esse grande serviço que presta ao longo de 60 anos na área da comunicação, tá bom? Mas, doutor, o senhor colabora e sempre tem uns artigos aí que o senhor publica através. E me chamou a atenção esse aí, além de outro, mas esse porque é o assunto do momento. Eu queria que o senhor começasse falando para os nossos internautas sobre essa situação aí. O que foi que realmente o STF aprovou e o desaprovou? Certo. Essa questão é uma questão antiga e já envolve debates do próprio STF. Outrora nós tínhamos a Lei 6368, que era de 76, ela previa a prisão do usuário. Então o usuário era penalizado com prisão. Se ele fosse encontrado portando, consumindo qualquer tipo de droga, ele era preso, autuado em flagrante e saía mediante o pagamento de fiança. A Lei 11343, de 2006, ela veio exatamente com uma nova filosofia. O que é que ela traz? Ela traz além de disciplinar várias situações, especialmente os crimes e o procedimento, a repressão, inclusive a reinserção do usuário dentro do sistema social, ela abrange tudo, tá certo? De tal sorte que ela trouxe um artigo 28, que é o polêmico. Esse artigo 28 tem sido debatido tanto no Congresso quanto no Judiciário. O artigo 28, quando entende o seguinte: não, o usuário não precisa de cadeia, o usuário não precisa ser preso, precisa tratar de usuário. Porque se alguém é usuário de drogas, em tese ele é um dependente químico. E detalhe, tanto ela trouxe essa visão, digamos, humanística do ponto de vista médico, que lá no artigo 45 da própria lei, ela diz o seguinte, que fica isento de pena aquele que praticar algum crime, que ficar comprovado que praticou sob os efeitos da droga e não tinha, de fato, condições, que ele estava absolutamente fora de si.
O artigo 45 da lei traz isso. Então foi um avanço muito significativo. Quando a lei estabelece o artigo 28, e ela se contrapõe com o artigo 16. Em que sentido? Ó, agora, a partir de hoje, não se imporá prisão mais ao usuário. Isso é um avanço significativo. Em contrapartida, ela estabelece o seguinte: a dúvida que residiu e que até hoje reside é aquela, ficou lá crime. Por que crime? Porque quando trata dos crimes na Lei 11.343, o artigo 28 está inserido dentro do capítulo dos crimes. Então, em tese, é crime, porque está dentro do capítulo dos crimes. Não obstante não ter uma pena aflitiva. Aí veio a discussão. Quando não tem a pena aflitiva, a jurisprudência vai levantar e dizer, não, mas se não tem pena, não pode ser crime, porque o pressuposto do crime é a pena. Aí essa discussão foi para o Supremo, inclusive lá foi na época do Sepúlveda da Pertença, uma discussão que teve lá, e o Supremo disse, não, é crime, não obstante não ter a pena aflitiva, é crime. Por quê? Está dentro do capítulo dos crimes, tem prescrição, então é crime. Ficou como um crime. O próprio STF tinha definido isso. Muito bem. Mas qual era o problema? O que a lei fez não foi descriminalizar, foi despenalizar. Por que despenalizar? Tira o caráter de qualquer pena aflitiva e estabeleceu aquelas penas administrativas que tem lá. Advertência, tal, prestação de serviço, a comunidade. Então, eram penas legais. E essa pessoa não poderia mais ser presa. Ela fica sujeita a um TCO, e esse TCO é lavrado, ela é colocada em liberdade, e o juiz dos juizados especiais criminais estabeleceria uma pena, que poderia chegar até 5 meses, e se houver reincidência, poderia dobrar a 10 meses. Bom, beleza. De alguma forma foi equacionado esse problema. Pelo menos eu tiro a possibilidade de prisão e tiro o rito sumário, estabeleço um rito sumaríssimo e evito que o judiciário sofra uma sobrecarga de processos de usuários sendo presos em flagrante. Foi um avanço. Eu entendo que foi um avanço. Qual é o problema? Qual foi a lógica que continuou? A lógica é o seguinte, que o próprio artigo 28 diz lá, quem portar consigo pequena quantidade para consumo pessoal. Ó, pequena quantidade é um critério subjetivo. O que é pequena quantidade? Para mim, pode não ser para você e para outros. O que seria pequena quantidade? Aí já reside uma indagação. Mesmo assim, o parágrafo 2º do 28, ele vai estabelecer, diz, olha, mas para eu distinguir qual é o ponto que, de fato, eu vou conseguir fazer a diferença, quem é usuário e quem é traficante. E pequena quantidade e grande quantidade. Grande quantidade. O problema é que quando eu estabeleço o artigo 28 e falo que eu posso portar pequena quantidade, abriu uma porta para o crime. Qual é a porta do crime? É aquele que viu a oportunidade de fazer a traficância mediante a pequena quantidade, porque ele poderia ser abordado, não, mas eu sou usuário, eu estou com pequena quantidade. Aí ele poderia estar praticando o crime de traficância sem ser importunado pelo 33, que é o tráfico de drogas. E aí foi que começou a discussão. Não. Resumindo, como é que funciona hoje? Se ele for apresentado na delegacia com pequena quantidade, ele normalmente, via de regra, com raras exceções, ele é autuado no 33. Entendeu? Agora, qual é o detalhe? A lei estabelece o seguinte, se ele for encontrado com pequena quantidade, ele deve ser conduzido à presença do juiz. Ora, mas ficaria difícil o magistrado atender esse tipo de ocorrência. Não só aqui que nós temos mais juízes criminais, como em qualquer outra comarca. E muitas vezes o próprio juiz não fica, não tem como ficar em todas as comarcas. E às vezes e nem tem. A pressão às vezes é 2 horas da manhã. Exatamente, de madrugada. Mas a lei também, ela mitiga esses efeitos aí, diz, olha, na ausência do juiz, apresenta para o delegado que deverá lavrar o TCO. Mas qual é a regra? Chega na delegacia, autua no 33, vai para a justiça, em tese o Ministério Público denuncia pelo 33 e muitas das vezes ele é condenado pelo 33, com pequena quantidade, e uma pena que varia de 5 a 15 anos. Recentemente eu vi aqui no município aqui próximo, o juiz condenou a quase 11 anos, com 45 gramas, que para mim é um absurdo. Agora, qual é o ponto fundamental? É que o próprio artigo 28, ele define, ele diz lá, olha, para eu fazer essa distinção, eu tenho que analisar os pressupostos. E quais são os pressupostos? Está no parágrafo 2º do 28. Ele vai dizer, ó, não, como é que eu faço a diferença? Por isso que tinha que ser analisado pelo juiz. Eu faço a diferença quando eu analiso o tipo de substância, a quantidade, o local, as condições, os antecedentes dessa pessoa. Aí abriu aquela brecha que o próprio Supremo diz, há muita discriminação.
com pessoas negras e tal. Há discriminação em tudo. Há com pobre, há com negro, há com branco, há com tudo quanto é. Né? Normalmente ele passa a ser indiciado pelo artigo 33. E essa era a discussão. Né? Mas olha, se eu pegar, eu sempre dizia em sala de aula, alguém que está dentro do Yacht Club lá, vendendo drogas, né? É abordado e tal, vai para a delegacia, mas é o filho do deputado, é o filho do senador, é o filho do vereador, é o filho do prefeito, não, ele é advogado, ele é formado, né? Então ele vai ser usuário. Mas se for alguém que já teve alguma entrada na delegacia, que mora na periferia, né? Aí é traficante. Esse foi o debate. Eu preciso resolver isso. Ora, se eu já tinha ali na lei, no artigo 28, os pressupostos, o que eu digo é o seguinte: faltou a imparcialidade. Chega na delegacia, o delegado analisa, não tem nenhum vestígio de que há traficância, eu vou e faço o texto só como manda a lei. Não, mas faz joga no artigo 33. Então, quando o Supremo ver isso, diz, não, mas a gente precisa resolver. Ora, ao estabelecer o limite de 40 gramas, é de uma insanidade terrível fazer isso, porque isso não resolve. Isso não resolve. No momento que eu estabeleço 40 gramas, eu acabo criando problemas maiores ainda em relação a isso. Quer dizer, 41 é tráfico. Vai ser muito mais difícil. O que eu quero deixar claro aqui é que não se pune quantidade. O judiciário sabe disso. Nessa decisão aí, supõe-se que está punindo a quantidade. A quantidade. E não é a quantidade. O que se pune é crime. O que se pune é conduta. E o crime é fruto da conduta humana. Qualquer conduta, não, é uma conduta voluntária. Tem que ser conduta voluntária. Eu não posso punir alguém se a conduta é involuntária. É muito difícil o cidadão comum compreender isso, principalmente quando a gente trata isso de crimes de trânsito. Não é? O crime é culposo, o cara foi liberado, a pessoa foi liberada. Por quê? Porque no crime culposo você está despido do seu querer. Não obstante a sua conduta gere um resultado não querido, ilícito, um dano, mas você está despido do seu querer. Porque o crime ele é fruto da conduta, é quando eu quero, é quando o meu elemento volitivo e cognitivo se juntam e eu direciono uma finalidade. Aí eu tenho crime. Mas quando eu faço isso porque eu violei uma norma de dever de cuidado, por exemplo, eu estou dirigindo, vou responder uma mensagem, atropelo e mato alguém, eu não joguei o carro para matar alguém, eu violei uma norma de dever de cuidado. Então essa é a maior discussão. E no crime de drogas, só há uma modalidade de crime culposo de drogas, que é na prescrição de medicamentos, entendeu? Então o que se pune, resumindo agora, voltando para o nosso tema, é a conduta. Eu não vou punir se está com 40, com 50. Se eu tiver com 1 tonelada, é no 33. Se eu tiver com 1 quilo, é no 33. Mas se eu tiver com 40 gramas e tiver elementos lá dos pressupostos do 28, parágrafo 2º, eu também posso estar no 33. Então não é a quantidade. A quantidade em si, ela pode representar ali, inclusive, ter reflexo na via oblíqua, na dosimetria da pena, mas não necessariamente a conduta. Então, quando eu estabeleço o parâmetro de 40, vai criar um problema. A pessoa é abordada, está com quanto? 40. Não, eu estou com 30. Mas se ele colocar banco, alguma coisa, o policial pode, é claro que não são todos, mas tem policiais perversos, tem policiais que não honram a farda que vestem, e nem policiais civis também, pode levar ele. Não, eu vou te levar, bora acertar, não é isso? E se tiver com 41? Olha, tu tá com 41, eu vou ter que ter uma balança lá, na hora que eu abordar eu vou ter que ter uma balança, eu vou tirar a balança do bolso, pesar, né? Aí diz, olha, e também o artigo 28 lá no parágrafo 1º, ele diz o seguinte, quem semeia pequena quantidade para consumo pessoal também está isento. Mas agora apareceu macho e fêmea, eu tenho que semear a planta fêmea. Como é que eu vou estabelecer isso? Eu tenho que ter um botânico para dizer se é macho, se é fêmea. Então, é de um absurdo terrível. Não vai resolver nenhum tipo de problema. Até porque se imiscui, o STF não saiu do templário, da prerrogativa dele de guardião da Constituição e foi para o Legislativo. Passou a legislar e virou o poder moderador. O próprio Toffoli disse, nós somos o poder moderador. Então o Brasil hoje não tem... O Brasil hoje é o que o Supremo diz, não é mais o que a lei diz. Tá. Então, em relação aos efeitos, né, dessa aí, por exemplo, dentro da família, isso pode causar um grande problema? Por exemplo, o cara não era usuário, agora ele escuta aí, assiste lá, que pode usar 40 gramas, vou experimentar.
Não pode até dar um incentivo para quem nunca usou, agora olha, fazer... esse tema aqui a gente passaria um dia ou mais debatendo. Preste atenção, qual é o problema? Como é que se combate crime? Primeiro a gente tem que saber o seguinte, violência. Qual é o conceito de violência? Nós temos vários tipos de violência. As pessoas, eu vejo discussão de segurança pública, eu fico, preocupado quando eu vejo tanta insanidade sendo falada. Segurança pública, eu tenho várias formas de violência. Eu tenho a violência doméstica, eu tenho a violência contra idosos, eu tenho contra crianças, eu tenho contra o meio ambiente, eu tenho a urbana, eu tenho... Bom, violência no trânsito. Violência no trânsito, que é uma das nossas grandes... Nosso calo, digamos assim. Como é que eu combato isso? Eu só combato a violência quando eu analiso a geração dela, como é que ela é gerada. Se eu não sei a origem, é como se você estivesse sentindo algum problema. Está com uma dor no estômago, fica tomando aquele comprimido ali e tal, você vai mitigando aquilo ali, mas você não resolve. Você só vai resolver se você, de fato, descobrir o que é que está causando aquilo ali. Aí tem que não descobrir. Exatamente. Se você descobre, você consegue combater. Então, aqui a gente não tem essa cultura. A gente quer combater violência da forma que a gente combate há anos, entendeu? Então, o nosso sistema jurídico, ele tem uma falha terrível. Por quê? Você tem aqui o sistema de segurança pública. Aqui eu tenho 2 pontos importantes. O sistema de segurança pública, ele é formado por todos os órgãos, incluindo aí Judiciário, Ministério Público, Sistema Penal, Defensoria, Advocacia, Ministério, todo mundo. Polícia Civil, Militar, Bombeiro, tudo isso está dentro de uma... Segurança Pública. Da Segurança Pública. Mas só que eles estão trabalhando não de forma integrada, tá certo? O que se percebe é que cada um está trabalhando dentro do seu próprio métier ali, dentro da... Então, o que precisa mais é essas forças conversarem entre si. Esse tema é um tema que daria muita discussão. Então, quando você vai verificar isso, por exemplo, o uso de drogas é um dos maiores problemas, não só do Brasil, como do mundo, do planeta, hoje é o uso de drogas. E isso é antiguíssimo, né? Eu me lembro da cruzada que o presidente americano fez, o Nixon, contra as drogas, teve um problema terrível, finalizou que todos do governo dele que estava envolvido nisso foram presos ao final. Veja só, qual é o problema da droga? O problema da droga é o poder dela de corromper. O poder é terrível porque ela tem dinheiro demais, então ela acaba corrompendo. E é muito difícil você não ser seduzido por esse lado. Agora, a droga dentro de casa, ela gera uma carnificina, porque ela desestrutura, desde que aquela pessoa passe a ter alguma dependência. Então, se hoje eu tenho as drogas em tese ilícitas que são usadas, ela já gera problema, a ilícita, a partir do momento que o jovem, o adolescente, que hoje nós temos uma sociedade suspensa por ofício tecnológico, isso facilita muito a informação. E há muita influência do jovem, né, em relação ao sistema social. Ele pode até resistir num primeiro momento, mas não tenha dúvida que a juventude, à medida que ele vai ficando jovem, ele tem a tendência de experimentar alguns tipos. Até pela curiosidade. Até pela curiosidade, que é um fator interessante. Mas ela é terrível, ela vai gerar, sempre gerou e talvez potencialize, essa que é a minha preocupação, esse tipo de problema familiar, porque a família hoje está desestruturada. Então, o núcleo familiar hoje, ele está... por isso que eu digo, a gente tem um sistema que nós chamamos sistemas informais de segurança pública. Quando os sistemas informais eles deixam de trabalhar, eles deixam de funcionar, as pessoas não têm noção disso. Eles sobrecarregam os sistemas formais. Eu vou te dar um exemplo. Quais são os sistemas informais de segurança pública? O primeiro é a família. Então nós temos a família, depois nós temos a escola, nós temos igreja, nós temos os clubes sociais, nós temos todos esses aglomerados que estão em volta dos nossos filhos, de nós mesmos, né? Então você quando nasce, você tem fatores endógenos, que são biológicos, mas tem os exógenos, que são os que estão nas tuas extremidades aqui, girando em torno de ti. Bom, de tal sorte que esses fatores aqui, esses sistemas, quando entram em falência, quando eles colapsam, eles vão gerar uma sobrecarga no sistema normal. Qual é o problema do sistema normal aqui? Por exemplo, a pergunta que eu faço para você, eu preciso de patrulha nas escolas? Claro que não, pô. Como é que eu vou imaginar a escola com polícia, com patrulha escolar? Não existe isso. A escola entrou em falência. Então, se a escola entrou em falência... Se chegou a esse ponto... Se chegou a esse ponto,
Aí eu vou ter que deslocar a segurança pública, que tinha que estar ocupada com outras situações de prioridade, para trabalhar dentro de escola, que é uma coisa insana eu imaginar patrulha dentro de escola. Aí você, patrulha Maria da Penha. Tanto já sabe que a família, o núcleo familiar, ele foi bombardeado de tal sorte que está desequilibrado. Aí você tem final de semana, é pai, é filho bebendo, aí final de semana sobrecarrega a polícia, porque nós temos a violência nesses núcleos familiares. Então, quando esses núcleos, quando esses sistemas informais eles começam a entrar em falência, essa sobrecarga ela volta para o próprio sistema policial, que é os sistemas formais de segurança pública. É muito difícil trabalhar isso, entendeu? Nós temos o que eu chamo de crime desorganizado, que é o pior que tem. Porque o crime organizado, as forças policiais, elas têm como enfrentar isso, principalmente com a tecnologia, até com a inteligência artificial. Mas o crime desorganizado, ele é difícil de controlar. Porque tá lá num bar, houve uma discussão no jogo de bilhar, o cara quebra uma garrafa, mata alguém. Não é questão de arma, de porta-arma. Isso é discurso de Zé. Entendeu? Não tem nada a ver. Você pode praticar crime de qualquer forma, se você quiser praticar. Entendeu? Com um capo de garrafa, com um taco, com qualquer coisa. Então, esse crime desorganizado, tu não tem como controlar. Ainda que nós imaginássemos, hipoteticamente, que cada bar tivesse um policial, um PM, em cada local, ainda assim, a surpresa... Poderia. Poderia acontecer, não tem como controlar. Mas, doutor, de terminar, só para tirar essa dúvida, porque, pelo que eu entendi, né, nessa decisão do Supremo, ela define só a maconha. Então, outro problema. E aí? E aí? Essa é a grande pergunta. Tanto é que eu vi o voto do Toffoli, né? Ele diz, não, mas não pode ser. Tem que liberar tudo, qualquer droga. Eu não posso liberar só a maconha. Que critério eu vou ter para fazer isso? Além de ser um critério absolutamente... Quer dizer, eu não gosto de maconha, mas eu gosto de cocaína. Eu não posso portar 40 gramas de cocaína, só o cara que usa maconha que vai ser privilegiado. Isso é insano, como eu te falei, não tem como, pô, sabe? Eu não consigo ver como é que o Supremo chega a esse tipo de decisão. Né? E já tinha decidido que a conduta era criminosa. Quer dizer, porque a gente tem que julgar habeas corpus. Julga o habeas corpus, indefere, faz o que tem que ser feito, mas não legisla. O problema do Supremo é legislar. Falar em legislar, o que o senhor... Porque agora o Congresso está discutindo isso, inclusive está na pauta lá. E se o Congresso aprovar? Eu acho... Vão recorrer para o Supremo e o Supremo vai dizer que é incondicional? Exatamente, tem essa possibilidade. O Congresso ele deve se pautar dentro do que já tem na lei, entendeu? Vai manter a conduta como criminosa, mas, como eu disse, dentro de um caráter despenalizador, sem possibilidade de prisão, que eu acho absolutamente coerente. Eu não vou prender essa pessoa, não é? Ele é usuário, ele vai ter a primeira oportunidade, a segunda vai prestar serviço à comunidade. E qual é o grande problema que a gente tem? Como é que eu vou combater isso? É essa que é a discussão. Eu não tenho nenhuma outra medida. A repressão resolve? Claro que não. A repressão não resolve. Eu poderia falar aqui numa teoria que é chamada teoria do iceberg invertido, que é exatamente que as pessoas não conseguem compreender, né? Que o traficante é aquele que fica aquela pontinha para dentro do rio, que você não está enxergando. E aquela massa grande do iceberg é toda essa gama de pessoas que são presas, que são mortas, que estão no dia a dia no conflito policial. Aquela ponta pequena que está lá, submersa, por exemplo, é onde está toda a elite do tráfico de drogas, né? São empresários, são ricos, têm acesso no Congresso, são amigos do presidente, de senadores. Então essas pessoas elas são invisíveis praticamente ao judiciário. Eu vou te citar como exemplo, né, como é desarrazoado, às vezes, o tratamento que é dado. Por isso que, às vezes, quando eu falo, e eu falo muito baseado no filósofo, não me lembro dele, no Pierre Bourdieu, quando prende o garoto que está vendendo a cocaína para o playboy carioca, né? Ele não entendia isso. O playboy está lá usando, mas o garoto aqui está preso. Então, qual é o problema? É exatamente esse, porque quando você foca essa situação voltada a esse povo, né, você acaba esquecendo o outro. Recentemente, a polícia invadiu um galpão, 600 toneladas de droga, cocaína pura, sendo colocada dentro de mangas, embaladas para exportação. Foram presos, levados, autuados,
O STJ disse, não, tinha ordem para entrar lá? Pois é. Não, libera, anulou o flagrante. O que é que eu faço com essa droga? Eu vou devolver a droga pro cara que estava embalando lá, mas prende com 40 gramas, tu tá entendendo? É desarrazoado, isso não entra na minha cabeça, isso. Eu não consigo entender. Por quê? O crime de drogas, ele tem uma característica própria, que ele é chamado de crime permanente. Ou seja, se eu estou com a coisa, enquanto eu estiver com a droga, eu estou em flagrante. Ele é crime permanente, ele se prolonga ao tempo enquanto eu tenho a droga na minha posse. Tu tá entendendo? Ora, se eu encontrei, tá lá, e o crime é um crime permanente, independe. De ordem. Até porque a lei diz o seguinte, aí eu vou entrar em conflito com a Constituição sobre a privacidade do domicílio, não. Porque a Constituição diz que, olha, eu não posso entrar no domicílio, exceto se houver um flagrante lá dentro. Ora, se estava em flagrante, a conduta está investida de legalidade. Para isso tem o exceto, né? Exatamente. Então, é uma discussão complicada. Eu acho que a questão de droga, ela tem que ser combatida no núcleo familiar, mas como o desequilíbrio familiar é grande, a gente não consegue. Então, dentro do núcleo familiar, fortalecer desde o início a relação da família com o filho, de tal sorte que você faça isso, né? Que ele crie essa consciência, que ele crie a consciência de que o consumo lesa ele próprio. Isso é uma discussão interessante, a gente pode abordar outra hora, entendeu? Porque isso já foi, inclusive, discutido pelo próprio Supremo. Quando eu uso droga, qual é o bem jurídico, né? Aí está numa tese jurídica. A lei sempre tutela um bem jurídico. No caso da droga, que bem a droga... Que bem jurídico está sendo tutelado? Não é a sociedade, a saúde social, saúde do... Pô, mas quem está usando droga está lesando o seu próprio corpo. Então, quem lesa o próprio corpo não tem pena. Se eu quero, por exemplo, cortar meu dedo, eu corto meu dedo, não tem para isso nenhum tipo de punição, porque não se pune a autolesão. Exceto se eu punir cortar meu dedo para tentar receber um benefício. Mas eu não respondo pela lesão, eu respondo pelo estelionato. Tu tá entendendo? Então, não tem como. Quando eu uso droga, eu leso o meu próprio corpo. Então não há, por isso que diz, olha, o consumo não pode ser criminalizado, porque eu estou usando droga, eu estou lesando o meu próprio corpo. Se eu leso o próprio corpo, eu não posso ser punido, porque não se pune a autolesão. Essa era uma discussão que foi do Supremo também. Bem, seria realmente interessante se o tempo mas muito bom aqui a gente conversar hoje sobre esse assunto, e já está o convite para... de vez em quando, a gente trazer aqui o Dr. Carlos. Obrigado pelo convite, um abraço nessas discussões, porque ele é o apaixonado e o especializado em segurança pública, né, formado, preparado para isso. Né. Na prática, foi delegado, né, foi para a rua, é professor, né, universitário, né, na área do direito e tal. Então, é muito bom conversar com quem realmente está preparado para levar orientação e informação para os nossos internautas. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a todos que nos assistem também. Um abraço. É isso aí. Você já sabe, nós fazemos TV pensando em você.